Boa noite, bom dia, boa madrugada, bom tudo. Tá? O movimento Resgate Nacionalista começando agora. E o nosso, com apoio naturalmente de Circuito Carioca, de Max Figueiredo Neves, Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, do nosso querido Frente Polisário, enfim, Fator Brasil, assessoria, o Washington Machado, Advogados Associados, Dance News, todo mundo apoiando, é sinal que a coisa deve ser boa, não é? Nós vamos começar o editorial de uma forma muito curta. Nós tivemos essa semana vendo algumas apresentações, vamos dizer assim, de pré-candidatos à presidência da República. O que nos admira é um pré-candidato chegar na televisão e dizer que o problema da mortalidade infantil é o problema da falta de higiene bucal das mães. Depois me sai com uma outra que os afrodescendentes brasileiros vieram aqui porque estavam com vontade de trabalhar. Porque nunca houve escravo aqui, não houve essa situação da escravidão no Brasil. Não, eles nunca foram escravos, não. O português nunca esteve na África. Há um desconhecimento total da geografia, não sabe o que é Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, não sabe. Quer dizer, e não, eu estou colocando a coisa bem, não quero fazer muita crítica para não acharem que eu estou sendo, vamos dizer assim, tendencioso, né? Mas me admira muito esses. Ainda tem gente que acha que tem gente preparada para isso. E se morrer o seu pretenso candidato a ministro da Fazenda, se ganhar, se morrer eu não sei o que eu faço. Como é que é isso? Quer dizer, é uma candidatura, eu não sei. Eu acho, já preguei, prego outra vez. Há que se votar. Vote errado, mas vote. Então, o que não pode deixar de votar, porque é a única arma real que você tem. Ou então ir para a luta armada. Como você não vai para a luta armada, então é melhor você ir para o voto mesmo. Mas pelo menos pense quem é, analise cada candidato. Você não pode estar votando assim. Não pode ir dessa forma despretensiosa, que é por isso que o Brasil acaba, tá? Eu só falo isso para não me estender muito dentro desse contexto, que é um contexto muito delicado, porque as pessoas querem votar, querem uma mudança no Brasil. Como já disse anteriormente, tiraram a presidente Dilma, e porque ia melhorar com o presidente fora Temer. E, no entanto, com o nosso presidente fora Temer, não está acontecendo nada. O Brasil está cada vez pior, né? Então está na hora de mudar. Mudar outra vez, de volta para o futuro. Eu acho que nós temos que ver como mudar isso aí, para o Brasil voltar outra vez àqueles índices de crescimento de 2008, 2009, 2010, por aí vai, que o Brasil cresceu. Tá? E eu acho que nós temos que pensar bastante bem em termos de como nós vamos votar. Está difícil esse ano, hein? Muito pré-candidato. Vou terminar agora, porque daqui a pouco nós vamos estar com o doutor Álvaro Quintão, que é pré-candidato também, mas não à presidência da República, e sim à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Já voltamos.
Movimento Resgate Nacionalista voltando, agora entrevistando o Dr. Álvaro Quintão, aqui presente nos nossos estúdios, com sua entourage, sua equipe toda aqui presente também, pré-candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Isso é muito bom porque nós estamos precisando renovar, vamos dizer assim. Nós tivemos, no nosso entendimento, uma gestão ninguém ou ninguém, como se diz na Nicarágua, do café com leite, vamos dizer assim. Quando eu era guri, tá? Como é que é aquele negócio? Quando eu era guri lá no interior, o cara era café com leite quando ele não fazia nem nada, era criança. Então a gente corria, tá? O guri que fosse mais gurizinho, aquele ali faz de conta que está brincando. Então eu me arrisco a dizer, como advogado, que parece que a OAB teve uma gestão faz de conta que eu estou dirigindo uma entidade e os outros, os filiados a essa entidade, fazendo de conta que tem presidente. Está todo mundo fazendo de conta. Quem não fez de conta não ficou no mesmo barco. Tá? Doutor Álvaro Quintão, uma boa tarde, noite, madrugada, porque nós passamos em tudo que é lugar ao mesmo tempo no Brasil, em alguns lugares de madrugada, outra mais de tarde, enfim, tudo bem? Tudo bem, então, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa noite, boa madrugada, tudo, né? Tudo bem, eu agradeço aqui o convite para a gente poder bater esse papo e vamos conversar sobre a Ordem dos Advogados. Vamos conversar. A Ordem dos Advogados, ela foi criada recentemente, vamos dizer assim, mas existiam os rábulas, principalmente no interior do Brasil, onde não havia defensoria pública, não havia advogado disponível, então aquele que tinha um grande conhecimento, ele podia peticionar, ele não podia participar de audiência, por aí vai. Depois houve a extinção dessa categoria dos rábulas, e nós passamos a ter os advogados efetivamente graduados. Porque lá atrás, os advogados, eles faziam o bacharelado ou no Porto, tá? Ou em Olinda, mas lá em Portugal, não faziam aqui no Brasil. Aí depois sim que nós passamos a ter universidades aqui, com o curso de Direito, que é muito bom efetivamente, e depois houve uma série de transformações até para melhorar o índice dos advogados. Mas isso, doutor Álvaro Quintão vai nos explicar como é que foi esse processo, porque muita gente reclama ter que fazer exame da ordem e os médicos não têm que fazer exame de proficiência, que eles chamam, né? E o engenheiro não tem que fazer, e por que a ordem tem que fazer? E como é que se deu ou seja, não é um intuito, não, porque é essa imposição que se fizesse o exame da ordem. Bom, primeiro eu queria parabenizar todos os advogados, porque esse mês, dia 11 de agosto, é o nosso dia. Viva! É o nosso dia, é o dia que a gente comemora o primeiro curso de Direito no Brasil. Exato. Dia 11 de agosto é o nosso dia, né? E em relação ao exame de ordem, é importante que seja dito que isso consta da lei. É uma lei federal, tá? O Estatuto da Ordem de 94 estabeleceu esse exame. Tá? É muito polêmico porque muita gente argumenta, inclusive, que esse exame impede o acesso à profissão, que existe uma reserva de mercado, enfim, é uma coisa muito polêmica, mas nós particularmente entendemos ser necessário, sim, a realização desse exame. O que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil, depois do todo o período do rábula e etc., existe uma proliferação muito grande de faculdades de direito. De cursos, né? O Brasil hoje é o país, se não que tem o maior número de faculdades de direito, um dos maiores. Foi feito um levantamento ano passado, passava de 1.300 faculdades de direito espalhadas pelo Brasil, e que, infelizmente, o MEC, os nossos organismos, não acompanham, não fiscalizam, não têm... E esse exame de ordem ele acaba realmente fazendo com que o advogado ele entre no mercado mais preparado. A gente tem visto que, por conta do exame, vários estudantes de direito, quando chegam no 8º, 9º, 10º período, aumentam o seu nível de estudo até para poder passar a enfrentar essa realidade. E eu acho que isso é uma garantia para a sociedade. A sociedade hoje tem advogados mais bem preparados. Se você pegar o jovem advogado de hoje
com o jovem advogado de algum tempo, você vê que o nível de estudo, a quantidade de horas de estudo é bem maior do que você tinha. E isso é uma garantia para a sociedade. É uma garantia de que o advogado entra mais preparado na profissão. Está se dando muito, é até bom. Olha, essa explicação foi excelente, hein? Porque muita gente diz, mas eu sou estudante, eu tenho que fazer aquela prova, é horrível. Sim, mas o que acontece é o seguinte, que muitos estudantes, esses que se preparam para o exame da ordem, o exame da ordem está cada vez mais rígido, ele está cobrando cada vez mais do estudante. É bom que vários saem e já se encaminham para concursos, para a Procuradoria, Defensoria Pública, para juiz, e muitos até chegam a passar, porque eu tenho observado que os exames da ordem têm sido bem rigorosos, eles em alguns puxam casos, realmente mais rigorosos do que concursos públicos para juiz, para procuradores. Em alguns casos, o advogado, para passar no exame de ordem, ele está preparado para fazer qualquer concurso público. O que é muito bom, né? Quantos advogados nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro? A inscrição da ordem hoje está em torno de 213 mil. No Rio? No Rio de Janeiro. Mas nós sabemos que existem hoje, efetivamente advogando, em torno de 150 mil advogados ativos. É muito. Tá? Porque desses números, alguns já estão... O número ele é crescente, ele não tem interrupção, então muitos já se aposentaram, entraram na magistratura ou em outras carreiras que não podem advogar, mas mantiveram esse número. Então, hoje, efetivamente, advogando, nós temos em torno de 145, 150 mil que advogados é muita gente, ativos. Exatamente. Doutor, deixa eu fazer alguma... É a segunda maior do Brasil. Eu vou lhe fazer algumas perguntas. Me desculpe se o senhor até não se sentir muita vontade para responder. Não há nenhum problema, não. Tá? Não há nenhum problema. Pode tergiversar, não há nenhum problema. Não pode ficar à vontade, tá? Por exemplo, eu estava observando anteontem que a Ordem dos Advogados do Brasil está executando uma série de advogados por não terem pago anuidade. O que o senhor me diz disso? Lamentável. Quando nós entramos na Ordem dos Advogados com o ex-presidente, o Adi Damus, existia uma regra de que aquele advogado que não teve condições por algum motivo de pagar a anuidade, ele deveria ser excluído do quadro de advogados. O que isso causava? Aquele advogado que tinha um problema financeiro ficava com um problema ainda maior, porque não podia mais advogar. Claro. A única fonte de renda que ele tinha era a advocacia. E se ele não podia mais advogar, então, ou seja, você tirava o direito desse colega, inclusive de conseguir regularizar a sua situação. Quando nós entramos em 2006, nós decidimos não fazer mais isso. Primeiro, criar um grande programa do Fique Legal, né, todos que queriam, de alguma maneira, parcelar, regularizar suas dívidas, etc. E isso trouxe de volta para o mercado um número enorme de colegas que tinham sido excluídos no passado. E essa medida ela aconteceu durante vários anos. Em alguns momentos, você via que o advogado tinha condições de pagar, mas não queria pagar. E aí sim, entrava com uma ação judicial, executava, todo o processo. O advogado tinha direito à defesa, enfim. E se quisesse um acordo, também teria o direito ao acordo. O que essa gestão resolveu fazer? Esquece tudo isso. Negativo o advogado. Leva para o Serasa, leva para o SPC, negativo. Ou seja, voltou a uma prática punindo o advogado. Parecida. Tem colegas hoje que estão com muitas dificuldades para pagar e é fato, o Estado está falido, o nosso Estado está com dificuldade, os advogados estão com dificuldade de receita e a Ordem resolveu piorar essa situação, negativando o advogado. Isso só tende a afastar ainda mais os advogados da profissão no momento em que a crise está grande demais. Doutor, é interessante isso, hein? Olha, a possibilidade do advogado trabalhar. Nós temos praticado muito e trabalhado muito aqui na Baixada, e nós temos encontrado na Baixada Fluminense um número muito grande de advogados que não têm condições de pagar essa anuidade. Alguns estagiários não têm nem condições, começam já assim, nem poder pagar a taxa de estagiários. E no outro dia, já ficando a sugestão para a sua chapa, para a sua eventual candidatura. No outro dia, me propôs, vem cá, doutor Washington, o que o senhor acha
de falar com a, assim, foi nesses termos, achei muito bom, falar com a ordem para elas dar uma suspensão de pago. Falei, como é que é isso, história de suspensão de pago? Não, porque como existe a pessoa de se desonerar de pagar, a famosa justiça gratuita, de pagar quando não tem condições de fazer aquele pagamento na justiça, que ele pode juizar a sua ação, por ser hipossuficiente, né, economicamente. Por que a ordem, eventualmente, para aqueles advogados que estão começando, ou eventualmente para aquele que teve um problema, por que não cria um mecanismo que possa atender a esses estagiários, advogados recém-formados, advogados em dificuldade, para suspender ou mesmo diminuir a sua contribuição anual, de modo que eles possam continuar labutando, como o senhor bem colocou ainda há pouco. Quer dizer, nós não podemos penalizar aquele que está, eu estou doente, não posso trabalhar, então só por causa disso vou negativar teu nome. Muito obrigado, tá? Então, é o cúmulo isso, tá? Então, se a gestão anterior fez isso, a gestão que aí está, é deplorável. Mas essa sugestão que me foi passada por um colega, é uma sugestão que eu procurei passar para alguns pré-candidatos ao OAB e não consegui. Então, eu estou aproveitando agora o programa, Movimento Resgate Nacionalista, para fazer essa pergunta para o senhor. Como o senhor vê essa proposta? Primeiro, a gente tem que separar as duas situações. A ordem seccional, a ordem do Estado, aqui do Estado do Rio, ela não tem poder para isentar um advogado do pagamento da anuidade. Porque essa é uma regra do Conselho Federal, teria que passar pelo Conselho Federal. Mas o Conselho Seccional, ele pode sim estabelecer alguns valores diferentes, porque o valor da anuidade é estabelecido pela seccional. Hoje existe, efetivamente, do jovem advogado, existe um valor um pouco inferior àquele que já está há mais tempo na advocacia. Tá? Qual é o problema? Mesmo assim, o jovem advogado não consegue pagar porque o valor da anuidade é muito alto. Hoje o Rio de Janeiro tem uma das anuidades mais caras do Brasil. Hoje o Rio de Janeiro você paga quase que R$ 1.050 por anuidade e é uma das mais caras do Brasil. Tá? Então, aí mesmo o jovem advogado que tem possibilidade de pagar um valor menor, mas é também o jovem advogado que está entrando no mercado, que ganha menos, que tem mais dificuldade de receitas. Então existe, aí é um outro ponto que a gente tem que abordar, existe sim na Ordem dos Advogados a possibilidade de uma ajuda para esse advogado. Nós temos uma caixa de assistência, que como o próprio nome diz, é uma caixa para prestar assistência aos advogados mais necessitados. E essa caixa de assistência ela tem que passar efetivamente a ter esse caráter assistencial como objetivo, o que eu acho que não existe hoje. O senhor me permite, às vezes eu vou até interromper, porque com a minha idade, quando eu penso... Um assunto puxa o outro. Porque nós estamos falando de caixa, tá? Caixa dos advogados. Seria CARGE. Sim, no Rio, CARGE. CARGE, aqui no Rio. Existe, quer dizer, o que nós estamos vendo aqui, pelo menos todo esse tempo que eu tenho advogado, é que nunca me foi dito que teria essa possibilidade de assistir ao advogado. Quer dizer, esse tipo de informação nunca foi passado. Quer dizer, há uma falta de comunicação. Eu acho que essa parte, vamos dizer assim, de assessoria de imprensa por parte da OAB foi completamente falha. A diretoria de comunicação, completamente falha. Se é que existe uma diretoria de comunicação. Porque o jovem advogado não sabe, o estagiário não sabe, o nosso pessoal lá da Baixada não sabe, e fica todo mundo dizendo, e como é que eu vou pagar? Não vou pagar. Aí não consegue pagar um mês, aí um ano, eu não conseguiu pagar, não tem como pagar R$ 1.050 lá. Aí ele chega e se depara de repente com o nome dele no SPC, uma ação de execução negativado, aí que ele não paga mesmo, aquilo que você colocou. O oficial de justiça batendo na sua porta para executar uma ação que você ainda não recebeu nem intimação. Também tem isso. Quer dizer, então, esse tipo de coisa, eu gostaria de saber como é que o senhor vai resolver.
Fala aí para o nosso pessoal que isso é bom, vamos resolver. Primeira coisa, se ganhando a eleição, a nossa chapa ganhando a eleição, é bom esclarecer que ainda não existe uma chapa, a chapa ela só vai ser escrita depois que o edital for publicado em setembro, mas ganhando a eleição, a primeira coisa que nós vamos fazer é suspender todas as negativações que a Ordem dos Advogados fez até agora. Vamos suspender todas. Não haverá advogado com o nome do SPC e do Serasa a partir do dia 1º de janeiro, se nós ganharmos isso. Por conta do não pagamento da OAB, né? Por conta do não pagamento da ordem. Ótimo. Nós vamos chamar todos esses advogados, analisar caso a caso qual foi o motivo que levou ao não pagamento. Tá? Vamos chamar todos eles para tentar regularizar a situação, ver que tipo de acordo é possível para regularizar a situação. Não é possível generalizar os problemas. Pode ter aquele advogado que realmente não queira pagar, enfim. Agora, tem um advogado que está trabalhando e não consegue pagar por dificuldade. Então, nós temos que dar esse tratamento diferenciado. Então, a primeira coisa vai ser essa, suspender todas as negativações que a Ordem dos Advogados fez nos últimos anos. E vamos chamar um por um para negociar. É uma pena que esses advogados negativados não possam votar, entendeu? Infelizmente não vão votar. Porque senão o senhor já estaria eleito. Não vão votar. Eu sei disso. Muita gente, você diz isso para ganhar voto. Não, porque esse não vota. Porque não vota, esse não vota. Então, a gente está falando mesmo para o advogado que está adimplente. Eu estou deixando claro para os advogados que estão adimplentes que nós vamos chamar os colegas que estão inadimplentes para uma negociação. Vamos tentar trazer esses colegas de volta para o mercado. A segunda coisa, a Caixa de Assistência, ela precisa prestar assistência. Nós temos uma caixa no Rio que inicialmente ela tinha um plano de saúde. Todo mundo conhecia a CARG como o plano de saúde da CARG. Aí depois criaram uma livraria, criaram óticas. Essa era a origem da CARG aqui no Rio de Janeiro. Depois essa CARG ela passou a ter outras finalidades que a gente vem discordando. Tá? Por exemplo, hoje você tem a possibilidade não, é quase que um dever, de restituir o valor da anuidade da advogada grávida. No ano em que ela está grávida, que ela vai ter o filho, ela recebe de volta o valor da anuidade. Segundo informações, a gente não tem essa prestação de contas claras, mas a gente tem a informação de que este ano só devolveram para 22 advogadas. No último ano, apenas 22 advogadas conseguiram um retorno. É porque nunca foi informado. Foi o que eu estou falando há pouco. E enquanto a gente vê... As obrigações, sim, enquanto a gente vê a CARG priorizando atividades esportivas, patrocínios, etc., nada contra o patrocínio da atividade esportiva, isso é saudável, é bom que o advogado tenha saúde, é bom que o advogado pratique atividades esportivas, mas a gente vê não dando a mesma prioridade à assistência, a mesma prioridade que dá para outras áreas. Então, eu acho que a CARG, a Ordem dos Advogados, ela precisa focar mais na necessidade do advogado, e menos naquilo que só dá propaganda, que só dá mídia, que só dá publicidade. Isso eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar já nos primeiros dias de janeiro. Muito bem. Nós estamos aqui numa entrevista com o doutor Álvaro Quintão, pré-candidato à presidência da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. A sessão do Rio de Janeiro. Voltamos em 1 minuto. Movimento Resgate Nacionalista, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática. Frente Polisário lutando bravamente contra o reino do Marrocos, que segue matando todo mundo lá. Uma barbaridade. O apoio do Circuito Carioca, Max Figueiredo Neves
e da CNIL, Sindicato de Jornalismo Municipal do Rio de Janeiro, Fator Brasil, Washington Machado Advogados Associados, enfim, uma opção de gente apoiando. Hoje, com o Dr. Álvaro Quintão aqui, que é um pré-candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Rio de Janeiro, e eu vou fazer uma pergunta bobinha, tá? Doutor, o panorama hoje da CARGE, eu como sou um advogado mais veterano, vamos dizer assim, o veterano é ótimo, né? A pessoa entra na terceira idade, já não paga mais o ônibus, já não paga um estacionamento, e eles vão e aumentam o plano de saúde em 10%. Bom, aí eu não paguei R$20 ali do teatro, não paguei o cinema, R$20, e meu plano de saúde foi para R$1.700. A CARGE, eu me lembro bem, me lembro do tempo que eu era guri, hoje o tempo que eu era guri, ótimo, porque vai em Barbacena, né? Eu me lembro que a CARGE funcionava perfeitamente, era um plano muito bom. E depois parece que houve um escândalo de que iam construir um hospital, não construíram um hospital, e que pegaram, sumiram com o dinheiro. É uma coisa aí que eu não sei muito bem, que a época eu não estava acompanhando, eu não estava aqui. Mas eu soube que alguma coisa aconteceu nesse sentido. Depois a CARGE parou com o plano, não tinha mais plano CARGE, passou para algumas operadoras, e a operadora atual dela, há 2 anos, até funcionava, é a Unimed, dando o nome na bolsa, Unimed. Tá? Funcionava bastante bem, recebia, a pessoa ia lá, era atendido, fazia não sei o quê, enfim, todos os procedimentos de uma forma bem tranquila. E hoje em dia, quando você procura um atendimento, diz, olha, mas é da Unimed, eu não atendo. Por exemplo, agora aquele centro oftalmológico aqui em Botafogo, o BOL, diz que não atende mais, acabou, não atende. E vários hoje vão não atendo, e cada vez está ficando mais difícil. O que o senhor me fala do histórico da CARGE, desse dinheiro que ela recebe, porque todas as custas que você que está me vendo agora, quando você entra com uma ação, uma parcelinha daquele dinheiro que você paga de custa, vai para a CARGE, para a Caixa dos Advogados. E da anuidade dos advogados também vai para a CARGE, uma parte. E, no entanto, a CARGE parece que vem sofrendo um processo de deteriorização, não sei, desculpa, eu não quero falar mal de ninguém, nem bem de ninguém, eu só quero atestar o que está passando comigo. Eu procuro ali, olha, eu quero fazer, não pode, da CARGE não pode, da Unimed não pode. E eu quando digo Unimed CARGE, me passaram para a Unimed, eu não tive muita possibilidade de optar. Nós somos CARGE, agora vai ser fulano de tal, depois vai ser plano tal, e eu não sei como é que esse processo se dá, e se o senhor pensa em voltar a ter o plano próprio da CARGE. Por gentileza, olha, nós estamos falando, nossa audiência está muito boa, e mais, eu quero agradecer essa audiência, porque ontem de manhã eu saí, anteontem de manhã, eu saí de casa de manhã, aí o moço, o garçom do restaurante embaixo da minha casa disse, doutor, eu vi o senhor lá na televisão, o senhor fala tudo, eu não tenho medo não. Eu falei, não, muito obrigado. Aí quando eu peguei um táxi aqui, o alfaiate meu aqui na Senador Dantas, o senhor não veio mais aqui fazer terno comigo não? Porque agora eu só vejo o senhor na televisão. Eu falei, pô, legal. Aí eu cheguei ontem, atendi uma cliente nossa aqui, no outro dia eu estava lá, pulando de canal em canal, no domingo à noite, e de repente eu vi o senhor e parei para ver, o senhor estava falando sobre um assunto que eu queria até ouvir. Aí, quer dizer, de repente, num dia só, vi várias pessoas falando que estavam vendo, falei, isso aí é que a pessoa pode aferir assim, como é que nós estamos de audiência. E o que o senhor falar agora vai estar servindo também para a TV Artes de Jaguariúna, para a TV Comunitária de Brasília, de Belo Horizonte. Então, de repente, os pré-candidatos da OAB nesses estados, eles que se cuidem também com as suas propostas, ou eles que apresentem propostas melhores. Tá? Me fala então da CARGE. Porque lá deve ser outra coisa, deve ser CASP, deve ser CAMG. Cada seccional tem uma caixa de assistência. Tem uma caixa, São Paulo é CASP. Por isso que eu estou falando. Cada seccional tem uma caixa. Vamos lá. Plano de saúde da CARGE. Até 2007, 2008,
a CAARG tinha um plano próprio. Quem entrava na advocacia podia fazer parte do PLASC. Era um plano de saúde com esse nome, PLASC. Era um plano administrado pela própria Caixa de Assistência e que deu muito problema. No final, tá, até 2007, 2008, esse plano estava deficitário, estava praticamente falido e havia uma ameaça, inclusive, da Agência Nacional de Saúde de intervenção nesse plano, porque esse plano não vinha honrando uma série de compromissos, pagando médicos, etc., etc., o que gerou um passivo, uma dívida monstruosa para a Caixa, né, para a CAARG, e naquele momento, 2007, 2008, eu não lembro exatamente em que período certo, houve uma venda da carteira, até por exigência da Agência Nacional de Saúde, que a única forma que ele permitia de manter o plano é se uma operadora de plano de saúde passasse de fato a gerir aquilo. Tivemos sim esses problemas todos com a compra de um terreno, com a promessa de construção de hospitais, etc. Mas em 2007, se eu não me engano, final de 2007 ou começo de 2008, a Unimed comprou a carteira da CAARG, né? Era o PLASC, comprou a carteira integralmente. Ela assumiu todos aqueles advogados, todos aqueles planos de saúde e a Unimed passou a gerir este plano. E ela criou um plano, uma carteira específica, advocacia, que era aquele plano, aquela carteira que ela comprou, e passou a comercializar novos planos, como se fosse uma carteira à parte. Mesmo sendo da advocacia, ela continuou comercializando. Tinha o plano beta, plano beta, que nós estamos depois plano alfa, plano... que as operadoras vão criando, cada ano criam um plano novo, uma carteira nova e etc. E isso vem esses anos todos. Algumas operadoras de plano de saúde realmente passaram por sérias dificuldades, a gente tem visto alguns problemas. E hoje a gente não tem claro, não tem de uma forma transparente como é que essa negociação das mensalidades, dos planos, elas estão acontecendo. A gente recebe agora esses comunicados, né? O plano de saúde foi para tanto, aumento de X%, e a gente não tem claro como é que é feito essa negociação, qual é a sinistralidade de um plano ou de outro. Você hoje tem opções na CAARG de outros planos. Você hoje tem outras operadoras também que prestam serviços, mas a grande maioria, 80% basicamente, continua oriundo desse plástico que é isso. Então a gente não tem claro hoje como é que essa negociação se dá. Agora, de fato, a CAARG ela precisa deixar mais claro como é que essa negociação está se dando. Como é que esses reajustes estão sendo feitos, como é que essa sinistralidade está acontecendo, que pode levar um plano a crescer 10%, 20%, 30% de um ano para o outro. Essa discussão é que ela não tá claro para a categoria. Tá? Não existe a possibilidade hoje, até porque teria uma série de barreiras com a Agência Nacional de Saúde, com a Agência Nacional de Operação de Planos de Saúde, operadoras de planos, etc. Então, teria um problema legal para um plano novo retornar, ser um plano só da advocacia, administrado pela CAARG. Isso não seria possível. O que eu acho que é possível é você negociar melhor esses planos, é você discutir melhor o que está acontecendo. E essa incoerência na negociação é tão grave que hoje a CAARG resolveu fazer o que tinha no passado, criar convênios com algumas clínicas, com algumas operadoras, com alguns laboratórios, para o advogado pagar um valor menor, mesmo tendo plano, paga um valor menor para ter um atendimento médico, ou seja, o plano que você tem não está resolvendo o problema. Se você hoje for na São José, você tem ali um laboratório que está terceirizado para uma empresa de saúde, que o advogado vai lá e paga uma consulta. Ou seja, você tem um plano, mas se você quiser um atendimento, você tem que pagar ainda por esse atendimento. Mas os advogados estão sabendo disso agora. Porque eu, por exemplo, eu estou aqui nesse mesmo local aqui, mas eu garanto que todos há 29 eles sabem, anos, mas eu garanto e que nunca todos recebi aqui. Eu garanto que todos eles sabem que vai ter maratona, garanto que todos eles sabem que vai ter festa. Isso eu sei. Todos eles sabem disso. Maratona, eu sei tudo que é maratona. É essa lógica que a gente tem que mudar, Washington. Essa é a lógica que a gente tem que mudar. Mas sei, porque eu fico admirando o seguinte, eu não sei de nada que está acontecendo. Tem um plano tal, tem a clínica tal, tem... Eu digo, como é que é isso? Essa é a lógica que a gente tem que mudar. Tá, e como é que a CAARG não faz nada disso, gente?
Quer dizer, me desculpa, eu não conheço o presidente da CAARGE, não tenho intimidade com ninguém, porque intimidade só gera filho. Tá? Não, isso me disse o Ibrahim Suede uma vez. O Ibrahim Suede me disse lá atrás, eu nunca tenho intimidade com as pessoas, não. Intimidade só gera filho. Aí eu parei para pensar e falei, realmente, esse negócio de intimidade não é muito bom, não. Então, eu não tenho intimidade com ele, não sei, enfim, e desconheço quem seja. O que eu sei é que, tecnicamente, não funciona. Bom, eu acho que a grande maioria dos advogados, os que, enfim, assistem nosso programa, vão estar de acordo comigo. Não funciona, está se pagando cada vez mais. Se nós não pagássemos nenhuma taxa, eu acho que isso, quando nós entramos com alguns processos, nós temos que pagar taxa. Muito bem, olha, você não paga nenhuma taxa, você vai receber o que tiver. Mas você já está pagando, depois paga a anuidade e de repente não tem nenhum serviço e não tem nem informação. Está entendendo? O problema todo é a informação. Diz, olha, se quiser usar o nosso espaço aqui, TV comunitária, movimento, resgate nacionalista, pode vir com o maior prazer, olha, tá aqui, nós fazemos isso. Pelo menos eu vou poder levar essa notícia para alguém, entende? Eu não quero estar agora ouvindo de um candidato, de um pré-candidato, está ouvindo dele que existe tudo isso, que as pessoas também não sabem. Existe. Agora tem um baile do advogado, tem. Tá? Tem ali o clube do advogado também, que tem bailinho lá. Tá? Eu sei disso, eu sei. Tem a maratona com camisetinha, isso eu sei. Eu não estou interessado em maratona. Estou interessado em saber o seguinte, como é que vai ser isso? Como é que isso vai funcionar? Tá? Então, eu só estou fazendo essas ponderações, vamos dizer assim, porque eu acho que se deve. Por exemplo, você até que está me ouvindo, eu posso estar equivocado, mas quando eu pago aquele DARF, não sei o quê, como se chama aquilo, está lá fundo de juiz, fundo de oficiais de justiça, a IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, me parece, da CAARGE, tá? As custas aqui no Rio de Janeiro são exorbitância, anormal o que acontece aqui, é anormal. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, no pagamento de custo, é uma anormalidade. É uma coisa que eu não consigo entender. Por que eu tenho que pagar a coluna de férias do oficial de justiça? Por que eu tenho que pagar a coluna de férias de juiz? E por que eu tenho que pagar a IAB? Ninguém é obrigado a se sindicalizar, a se juntar a nada. É que você é obrigado, vai ter que pagar. Mas o Instituto dos Advogados não é um sindicato, não é nada. Me desculpe, mas não deixa de ser uma instituição, tá? E que eu também não vejo nenhum resultado nela, vê se entende. Eu acho que essa que é a grande discussão. Nas custas de você incluir uma taxa para a CAARGE, ou para o IAB, ou para o oficial de justiça, ou seja que entidade for, qual é o retorno que isso dá na prática para a sociedade? Qual é o retorno na prática que essas custas que são recolhidas para a CAARGE são revertidas para o advogado? De que forma? Isso é que é a grande importância da gente discutir. O Rio de Janeiro é um dos poucos estados que ainda tem essas taxas. A maioria dos estados já não tem mais. Se eu não me engano, só Rio e São Paulo que ainda tem essas taxas. Agora, qual é o retorno disso para a categoria? Se é para a Caixa de Assistência, então vamos fazer assistência. Vamos devolver esse valor em assistência. Não tenha dúvida disso. Vai. Isso é estatutário. Tem compromisso aí. Isso é estatutário, vai fazer, Washington. Isso está no estatuto. A divergência que talvez a gente tenha, que a gente possa ter com alguns, é que tipo de assistência você vai fazer. Você dizer que o esporte é bom para o advogado, que isso deixa o advogado mais saudável, ok, isso é consenso. Agora, é correto você fazer todo esse aparato no campo do esporte, nada contra o esporte, nada contra a cultura, nada disso, muito pelo contrário, temos que ter. Agora, é correto e você devolver a anuidade só para 22 advogadas? Quantas advogadas tiveram filhos? E quantas sabem que existe Quantas isso? sabem disso? Tá? E mais, hein? Quantas sabem disso? Quantos maridos de advogados também, que também são advogados? Tá? Quantos também sabem isso, disso? porque vamos ver, o marido do advogado também, eventualmente, teria direito até a essa devolução, é a pergunta. Ninguém sabe nada. O que a gente precisa deixar claro é que ordem que nós vamos querer daqui para frente. E que ordem nós vamos querer? Eu quero uma ordem que defenda a advocacia, que defenda a sociedade, que enfrente o judiciário nos desmandos que estão acontecendo. Pelo amor de Deus, não me fala. O judiciário, principalmente no Rio de Janeiro, está acabando
com a advocacia, acabando com o direito de acesso do cidadão ao judiciário. Exato. Você hoje anda pelos fóruns do Tribunal de Justiça, os fóruns estão vazios. O cidadão não consegue mais acesso ao judiciário. O judiciário agora está querendo criar um robô, um sistema que você entra num computador como se você estivesse entrando num sistema do Tribunal de Justiça, mas na verdade você está entrando numa câmara de mediação patrocinada pelos planos de saúde e você vai fazer toda uma negociação com o plano de saúde achando que você está no judiciário. E é isso, e sem a presença do advogado. Então, aquele cidadão, com a SEDAI, com tudo o que está acontecendo. Eles estão querendo fazer esse plano piloto, começando pelos planos de saúde. As operadoras de saúde é que vão patrocinar este processo, tá? E você, cidadão, que não consegue uma internação e que pensa buscar o judiciário, você vai ter acesso a esse robô. E esse robô não vai te jogar no judiciário. Esse robô vai te jogar no plano de saúde, nas empresas operadoras. Dele. E eles vão tentar uma solução, sem advogado. Se chegarem a alguma solução, sendo ou não aquilo que você pretendia, o judiciário pode ou não homologar, dependendo do caso. Então, o judiciário, afastando o cidadão do serviço do judiciário, está criando esses mecanismos. E a ordem dos advogados, o que faz? É essa ordem que a gente tem que saber se nós queremos ou não. Nós queremos uma ordem, por exemplo, que se preocupe de fato com a violência que está acontecendo no Rio de Janeiro, que acompanhe de fato essa intervenção que está no Rio de Janeiro. Eu vou lhe pedir uma parte. Diga. Nós estivemos comentando aqui do ministro Fux. Eu vou querer sua opinião, por gentileza. Não tem problema nenhum. O ministro Fux, que ele achou por bem diminuir uma hora tá, do atendimento aos jurisdicionados. Os juízes não vão trabalhar uma hora e por conta da violência, que assim eles podem chegar mais seguro em casa. Então, no outro dia eu estava no programa discutindo isso, daqui a pouco aumenta a violência, em vez de 5 horas vai ser às 4, depois vai ser às 3, daqui a 2, daqui a pouco você vai chegar 11 horas da manhã no fórum e sair ao meio-dia, que é a única forma de você se afastar da violência. Tá? Esse é um dos pontos. Então, eu queria a sua opinião sobre isso, que é muito importante. Eu acho que é a forma errada de tratar o problema. Você tem um problema de violência no Rio que atinge o magistrado, o servidor público, o motorista de ônibus, o cobrador dali, o garçom. Qualquer pessoa que está na rua tem o mesmo problema de violência que esses magistrados estão sofrendo. E se tem alguém mais protegido nesse sistema todo, é o magistrado. É o magistrado. Quando a liminar deferida pelo ministro Fux autoriza essa mudança de horário, é bom que se diga, não defere a redução de jornada. Ele defere a mudança de jornada. Na prática, aconteceu a redução de jornada. Doutor, na prática, foi isso que aconteceu. Me desculpe, mas eu tenho 66 anos de idade. Eu comecei a advogar aqui na Justiça Federal. Era um prédio velho aqui. E ali eles abriam pela manhã e ia até às 6 horas da tarde. Depois eles pediram para entrar um pouco mais tarde, tá? Ao meio-dia, porque assim eles poderiam trabalhar, uma desculpa qualquer, não importa. E acabou que eles passaram a chegar meio-dia. Aí chega meio-dia, sai para almoçar e você não encontra mais ninguém. E antes era às 6, passou a ser às 5. Então, eu estou falando daquilo que daqui a pouco você vai entrar meio-dia no Fórum Estadual, sair a 1, porque aqui começou assim. Mas é isso. De 9 da manhã até às 6. Aí passou a ser de 10 às 6, 11 às 6, meio-dia às 6, meio-dia às 5. É isso. O atendimento ao público. O problema é esse. O problema é exatamente esse. Como é que é isso? A decisão era, muda o horário para você não sair muito tarde do centro da cidade. Vão reduzir a jornada e não vão compensar em outra coisa nenhuma. Vão reduzir a jornada, o horário de funcionamento dos fóruns. Isso já aconteceu não só no TJ, isso já aconteceu em outra justiça federal, trabalhista, por um motivo qualquer. Você teve que mexer no horário, a solução que dão é diminuir. Nunca é você remanejar ou você organizar. Hoje, para você ter acesso a algumas serventias, você tem que chegar lá na hora do almoço, esperar acabar o almoço, para depois você ser atendido. O magistrado nem sempre está, e aí você olha
algumas propagandas de cursinhos, de faculdade. Magistrado os magistrados a manhã inteira dando aula, os magistrados a tarde inteira dando aula. Essa é possível isso, Arnaldo? A regra é clara. A regra é clara. Olha só, a regra é clara. A regra é clara. Eles fizeram um concurso público para exercer uma função pública. E eles têm que estar lá exercendo a função. O que existe aqui é um grande desvio mesmo. E por que eles não atendem mais advogado? O advogado chega lá, eu não atendo advogado, não atende advogado. Mas não se preocupe. Essa semana saiu uma matéria que a Ordem dos Advogados vai fazer blitz nos aeroportos para saber se as malas que estão sendo cobradas pelas empresas aéreas estão corretas ou não. Eu convido a OAB a fazer uma blitz nos fóruns para ver se os juízes estão presentes ou não. Eu acho que seria uma blitz mais interessante. O problema de mala, quer dizer, nós temos os maleteiros, os carregadores. Eu gostaria de saber isso. Quando a Ordem vai fazer uma blitz nos fóruns para saber se os juízes estão atendendo ou não. Saiu na semana passada uma matéria do CNJ, onde o corregedor do Conselho Nacional de Justiça determinou que um determinado desembargador visitasse o Tribunal de Justiça na Bahia, porque havia denúncias de que os magistrados não estavam atendendo os advogados. Esse representante do CNJ foi à Bahia, procurou alguns juízes, um setor determinado que existe lá, e o serventuário dizia: doutor, pode atender não, o que o senhor quer? Doutor, o que o senhor quer? Não, eu queria falar com o juiz. O juiz não pode atender não. Foi necessário sair um representante do CNJ para confirmar isso? A gente encontra isso todo dia. Todo dia. Você vai em qualquer vara que você vai encontrar isso. Você chega lá, a primeira barreira que você tem, em algumas varas, é óbvio, vamos ter que fazer justiça. Existem juízes que estão com as portas abertas e você entra a hora que quiser. 3, claro. Existem alguns assim, mas não é a regra. Isso é exceção. Claro. Você chega na maioria das serventias, tem sempre um secretário, um servidor, que diz: doutor, o que o senhor quer? O senhor pode despachar comigo. Não, mas eu quero falar com o juiz. Não, mas ele não pode. Ele não está, ou ele está em reunião. É sempre assim. A gente não precisa ir longe para ver isso. Qualquer serventia dessa, a gente vai encontrar isso. E a Ordem prefere fazer uma blitz nos aeroportos para saber se as malas estão sendo cobradas corretamente ou não. É essa ordem que a gente precisa mudar. É a filosofia, é essa ideia de ordem dos advogados que a gente precisa mudar. Vem cá, eu faço uma pergunta para o senhor. Como é que nós vamos poder mudar esse quadro? Porque o atual presidente, parece que ele está mais preocupado em ter delegados para ser presidente nacional, para concorrer à presidência nacional, parece ser. Estou falando parece ser porque na hora que ele colocar a candidatura dele, que a gente já falou efetivamente. Então, ele parece que ele está querendo eleger um sucessor dele ou garantir alguns delegados, independente disso que nós temos, de todas essas coisas que nós estamos passando, as famosas vicissitudes, né? As coisas que o advogado passa, porque nós passamos por isso. Nós temos o despacho, tem que ser dado em 10 dias, uma sentença em 30, nós estamos 5, 6 anos esperando sentença. No outro dia eu contratei um grupo aqui de Umbanda e fiz uma série de despachos aqui na frente do juizado. Estava tudo de branco, com galinha, caldo de galinha quinó, vela, lá faixa. Aí veio a imprensa, o que é isso? É despacho, grátis. Todo mundo vai ter despacho aqui agora. Entendeu? Porque chegou numa hora que... Aí acabaram que deram, aí veio lá a polícia judiciária, o que está acontecendo? Eu falei: não, eu quero um despacho. Estou doido por um despacho, entendeu? Então, todas essas coisas acontecem. Então, eu estou fazendo esse tipo de pergunta, tá? Porque nós temos passado por esse tipo de coisa. Os advogados passam pelo seguinte: no outro dia, o cliente chegou para mim: doutor, o senhor não faz nada. O senhor não faz nada. Eu falei: não, pô, o senhor está há 6 meses com o meu processo que não sai um despacho. O que o senhor me diz disso? Eu falei: o senhor faz o seguinte, olha, eu sou autor de uma ação erro, que está 9 meses esperando despacho. Você está há 6 meses esperando que eu faça alguma coisa. Faz de outra maneira, pega um porrete, vai lá, bate lá na porta do juiz, dá na cabeça dele. Eu sou contra a violência, mas é a única forma dele entender que ele tem que prestar. Ele não pode sair para dar aula de manhã, chegar ao 12:30, mais ou menos, porque termina meio-dia, sair para almoçar, voltar às 2, despachar 2 coisas com a secretária, com o diretor de secretaria, depois ir preparar a aula da noite, depois sair para dar aula à noite. Ele não pode fazer isso. Tá? Agora, não sou eu
que vou comprar uma briga com o cliente, tá? De chegar lá e brigar com o juiz. Se eu for brigar com todos os juízes, por conta deles não atenderem aquilo que o senhor disse, eu acho que eu vou brigar com o fórum inteiro, enfim, eu sei, eventualmente não vou brigar com um ou outro, entende? Então, se ele quer brigar, isso aí é um recado aí para o cliente. Vocês que reclamam dos advogados que não... porque está demorando muito, pô, vai lá e bate lá na porta, porque se vocês fizerem isso, uma passeata, irá queremos despate todo dia lá na porta, aí a corregedoria é capaz de tomar alguma atitude. Agora, eu não estou querendo aqui suflar o povo e falar, bom, vamos lá, cair de pau em cima dos magistrados, não se trata disso. Estou falando para fazer algum protesto cívico, alguma coisa. O que o senhor vai fazer? O senhor aproveita esses 5 minutos para falar as propostas que o senhor tem para a nossa categoria de advogados, tá? Que eu ia perguntar até de apresentadores, tá vendo? De apresentador. Fica no advogado. Quais são as propostas que o senhor tem? Olha só, antes de entrar nas propostas, eu acho que você estava falando aqui desses problemas, Washington, e eu acho que valeria a pena, não sei se o programa tem essa possibilidade de fazer ou não, de ir aos fóruns, em alguns fóruns específicos, e entrevistar, de repente, o advogado lá no fórum, os problemas que estão acontecendo em alguns lugares. Se você for, então, por exemplo, ao Fórum da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro... Campinho. Beleza, Campinho. Você vai encontrar esses problemas que nós estamos discutindo aqui, tá, acontecendo a todo instante. Porque essa é a realidade que o advogado está enfrentando. O advogado está enfrentando dificuldade em acesso ao judiciário, em acesso ao juiz, em acesso a tudo. O Tribunal de Justiça agora criou aqui umas regras, fizeram uma súmula, tal da súmula 75, né, que praticamente acabou com dano moral no Rio de Janeiro. Exato. Tudo é mero aborrecimento. Mero aborrecimento. Tudo é mero aborrecimento. Eu agora estou com algumas ações lá que eu tenho que achar o meu cliente, porque a procuração dele tem 6 meses e estão dizendo que a procuração não é atual. Então tem que ser uma procuração atual. Se o programa tivesse essa oportunidade, essa possibilidade, eu acho que merecia um trabalho, acho que seria um trabalho legal. Nós podemos fazer isso. Seria um trabalho legal. Enquanto a ordem que a gente pensa, a ordem que a gente espera, é uma ordem que resgate ou que trabalhe para resgatar a dignidade do advogado. É uma ordem que trabalhe para resgatar a autoestima do advogado. Hoje a gente conversa com alguns colegas nos fóruns e a gente vê que o advogado, que antes tinha um orgulho de ser advogado, hoje ele se sente, muitas vezes, pedindo um favor no exercício da atividade. Ele não consegue mais acessar o judiciário, ele não consegue mais ter uma relação de respeito, muitas vezes, com seu cliente. O juiz trata o advogado como se fosse um inimigo. Tá? A ordem dos advogados está muito mais preocupada em aparecer em alguns eventos do que trabalhar efetivamente para a categoria. Eu acho que nós temos que rediscutir o papel da defesa de prerrogativas. O que é a defesa de prerrogativas? Defesa de prerrogativas é só o juiz que não quer te mostrar os autos, não entregar os autos, você chegar lá e para a OAB pedir para o juiz te dar os autos? É essa a defesa de prerrogativas só que a gente quer? E isso a gente consegue, sem muita dificuldade. Mas quando o Tribunal de Justiça pensa em montar um robô sem ouvir o advogado, sem a participação do advogado, isto também não é violar uma prerrogativa, uma vez que a Constituição diz que nós somos essenciais à administraão da justiça? E onde está a ordem dos advogados nessa discussão? Eu acho que a gente precisa rever o papel da ordem. Nós vamos ter um período, nos próximos anos, que a informática, ela de fato vem para mudar a realidade, a relação entre as pessoas, enfim. E a gente tem que estar preparado para esse momento. A gente está diante de um desmonte da legislação brasileira, da legislação consumerista, da legislação trabalhista. Os advogados criminalistas estão sendo criminalizados com seus clientes. Incrível isso. É impressionante como algumas pessoas acham que o advogado que defende um eventual criminoso é tão criminoso quanto o seu cliente. A gente está passando por um momento que a ordem dos advogados ela tem que se posicionar e ela não pode ter dúvidas de qual é o seu papel. Ela não pode ter. Se a sociedade hoje precisa de alguém, esse alguém é a ordem dos advogados. Se o judiciário hoje, fazendo essas barbaridades que nós estamos vendo no Brasil, que estão fazendo, tá? Se alguém pode se contrapor a isso tudo, é a ordem dos advogados. Então eu acho que a gente precisa, assim,
campanha que vai começar em outubro, discutir isso com a categoria, apresentar para a categoria vamos chamar assim, de refundar a Ordem dos Advogados, tá? E botar a Ordem dos Advogados para efetivamente trabalhar em prol da categoria e em prol da sociedade. Muito bem, então. Ouvimos o doutor Álvaro Quintão, que eu acho ótimo, que é pré-candidato agora à OAB, quer dizer, foi o primeiro pré-candidato que efetivamente trouxe alguma proposta, que debateu algum dos problemas que nós, advogados, temos, que você, cliente, tem, na medida que nós temos esse problema, você também tem. Tá? Então, você que é advogado, ouviu. Tá? Tem aí o telefone do doutor Álvaro Quintão, que vocês vão ver aí na tela, podem ver aí o zap dele, os tambores em dó maior, tá? Aí tem os nossos também, Movimento Resgate Nacionalista. Escreva, participe, mande seu zap, mande tudo que nós vamos responder certamente. Você, advogado, fica de olho aí na OAB, tá? Um abraço, tchau, até o próximo programa.